Pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Boa noite, Rafael. Sim. O Everton, Henrique, conseguem me ouvir normalmente? Boa noite, professor. Estou ouvindo perfeitamente. Beleza, então vamos começar. Lembrando que essa aula está sendo gravada, tá? Aí eu vou pedir para que vocês mantenham o microfone aí no silencioso. Aí pode ligar e falar comigo a qualquer momento quando tiver alguma dúvida, algum questionamento, tá? Na última aula, eu deixei um exercício, compartilhar a tela aqui para que vocês praticassem, né? Que foi esse exercício aqui. Todos conseguiram fazer esse exercício ou nem tentaram fazer? Quem que fez? Ô, Rafael, eu esqueci de fazer, cara. Eu fui lembrar desse exercício agora que eu olhei o caderno aqui, cara. Sério mesmo. Não fez. Beleza. Nem Fez, tentei. Everton? Tentei fazer, só que eu não sei se só o começo só. Aqui o sigma x seria 250, o sigma y 25 e o xy 100. Não. A gente vai fazer ele hoje. Esse exercício, ele não é simples, né? Ou uma aplicação direta das equações que a gente viu, tá? Então a gente precisa inicialmente determinar qual é, na verdade, o estado de tensão no ponto A. A peça inteira, né, ela está submetida a uma força F aqui, a essa força P e a um torque, tá? Para você saber o valor de sigma x, sigma y e o valor de tal xy no ponto A, você precisaria, né, calcular essas tensões para esse ponto. Tá? Então, aqui é apenas as cargas, até então que está em libra força. Tá? Então, sigma x, sigma y e tal xy são tensões. Então, a gente precisa fazer isso primeiro para depois calcular esses parâmetros. Na prova, eu não vou cobrar a determinação dessas tensões, eu já vou fornecer para vocês o estado de tensão do ponto em análise, tá? Mas como isso aqui foi um exercício para praticar, então era um desafio, né? Vocês precisariam relembrar alguns conceitos lá de resistência dos materiais para calcular o estado de tensão nesse ponto. Tá? Então vamos ao exercício aqui. Nós temos uma haste, né? Que ela está sendo submetida a um torque de 100 libra-força por polegada. Então, aqui as unidades estão no sistema americano de unidades, tá? E uma carga P no valor de 250 libra-força, na direção negativa de x. Então, a gente vai já estabelecer nosso sistema de coordenada, né? Como x, vamos considerar no plano, né? Então, aqui x, aqui ele está dizendo que é z, né? Então, aqui Z e Y é o eixo aqui para cima. Positivo para a direita, para cima, né? E saindo aí da tela. Então, a direção da carga. E nós temos uma carga também, que é outra força, que é aplicada na direção Y, né? 25 libra-força, e essa carga ela tem a sua orientação positiva também. O exercício ele traz o tipo de material que é fabricado esta haste aqui. É um aço 4130, né? Indo lá no catálogo, verifica-se que a tensão, a resistência de escoamento, isso aqui está errado, tá? Então isso aqui é resistência. Tensão é um estado, né? Lembrando lá das aulas, então esse exercício aqui ele era de um livro em inglês, então na hora que eu traduzi eu acabei não me atentando, tá? Mas é resistência ao escoamento de 70 KSI. E tem um diâmetro D, o diâmetro dessa haste, uma haste cilíndrica, de meia polegada. O material, né, dessa haste em serviço, né, ele vai apresentar aí, quando ensaiado, né, por tração, por exemplo, uma deformação na ruptura maior que 0,05. Lembrando das aulas anteriores, né,
uma forma de mensurar o comportamento, se é dúctil ou é frágil, é a deformação na ruptura. Então, nessas condições, quando a deformação na ruptura é superior a 0,05, a gente diz que o material se comporta de maneira dúctil, né? Então, ele tem um comportamento dúctil. Diante dessa informação, a gente lembra, né, que dependendo do comportamento em serviço, a gente vai ter teorias de falha diferentes, né? A gente viu na aula anterior a primeira teoria de falha e a gente trabalhou com falha estática para materiais dúcteis. E essa teoria é a teoria da energia de distorção ou teoria de von Mises. Então, a gente vai aplicar, sobretudo, a teoria de von Mises, porque essa é a teoria válida quando o material se comporta, né, de maneira dúctil em serviço. Então, o exercício que é, na letra A, qual que é essa tensão equivalente de von Mises e o fator de segurança, considerando aqui a teoria de falha adotada. Tá? Então, é importante se atentar a essas informações. Em alguns casos, eu não vou dar deformação na ruptura, eu vou fornecer lá o diagrama de temperatura de transição dúctil frágil, vou fornecer a temperatura, né? Então, se ele está numa temperatura de serviço frágil, aí eu vou ter que usar a teoria de falha correspondente. Nesse caso aqui, ele está submetido a uma situação de serviço onde ele se comporta de maneira dúctil. Então, é importante associar isso, porque as teorias de falha têm validade, né, dependendo da situação do problema. Então, vamos começar aqui. A teoria equivalente de von Mises, ou da energia da distorção, ela dá, né, um valor de tensão equivalente, que é esse sigma prime aqui, ou sigma com um apóstrofozinho aqui. Então, ela é em função do estado de tensão que o ponto está submetido. Então, se a gente pegar esse ponto A e abrir e formar aquele elemento infinitesimal, a gente tem que saber qual que é o valor de sigma x, o valor de tal xy, e se há tensões compressivas, né, no objeto. Nesse caso, eu ainda não sei essas direções aqui, eu não sei o estado de tensão, por isso que eu vou ter que calcular. Tá? Então, basicamente, a gente precisa determinar isso aqui para depois jogar nessa equação. Tá? Então, só vou apagar aqui para a gente... Ainda não consegui me entender direito com esse aplicativo aqui que ele pula. Deixa na tela aqui, o notebook não permite ver. Ó. Então, vou apagar tudo aqui. Então, a gente vai definir o estado de tensão inicial. A gente tem que entender quais são os esforços, né, que esse ponto, que esse corpo, né, ou com esse componente todo está submetido. A carga P, aqui aplicada na direção X, vai promover uma tensão normal no objeto, né, que é uma carga que está empurrando para cá, e essa tensão normal é uma tensão normal de compressão, tá? Então, tem uma tensão, vou colocar uma tensão normal compressiva, positiva. Então, ela é compressiva. Não, é negativa, perdão. Se é compressiva, a gente diz que é uma tensão negativa, tá? Então, o sentido da carga, se está apertando o objeto, é uma tensão normal de compressão. Que é o nosso sigma x. A gente precisa determinar, causada pela carga P. A força F vai resultar numa tensão, né, também normal, só que é uma tensão normal resultante de um esforço de flexão. Então, essa força F aqui, ela tende a fletir esse componente, né, como se fosse uma viga e você está fletindo. E, se a gente observar, né, vamos trazer essa barra para cá, se a gente deformar ela bem, a gente vai ter isso aqui, né? A carga F esticou, né, essa extremidade para cima e gerou uma flexão. As fibras da parte superior aqui, elas estão
comprimidas, né? Então, tem esforços de compressão. Então, esse ponto A aqui vai sofrer, né, uma tensão normal de compressão causada pela essa força F. A parte de baixo, né, vocês podem ver que ela está sendo esticada. Então, a parte de baixo, se a gente fosse fazer uma análise no ponto inferior da haste, seria um esforço de tração resultante aí dessa flexão. Tá? Então, a gente vai ter aí uma tensão de flexão resultante aí no componente. Vou apagar aqui o desenho para ficar melhor de ver. Estão entendendo, né, pessoal? Então, a gente primeiro precisa determinar o estado de tensão para depois calcular. Isso aqui vem lá de resistências materiais. Então, só para vocês notarem que essa disciplina, ela aproveita todos esses conceitos. Então, tem que analisar o estado. Então, nós vamos ter uma tensão normal de compressão causada pela carga F, né, está para cima, a carga F, resultante da flexão. Além disso, nós temos agora um esforço torsional aqui. O que a torção causa? Né? Que tensão é causada por torção? A torção, ela gera uma tensão de cisalhamento, tá? Cisalhamento no objeto. E essa torção, se a gente for usar a regra da mão direita, né, colocando o polegar no sentido x negativo e rotacionar, a gente vai perceber, né, pela regra da mão direita, que o polegar ele tá para dentro, né, considerando o sentido da seta. Então, isso é por convenção, a gente diz que é um torque negativo. Então, resultante aí do torque T negativo. Então, é um cisalhamento negativo. Então, esse objeto como um todo está submetido a uma carga compressiva resultante a uma tensão normal compressiva resultante da carga P, uma tensão normal de compressão devido à flexão causada por F e um cisalhamento resultante aí da torção. Agora a gente pode modelar o exercício para determinar os esforços. No ponto A. Vamos lá. Agora que a gente começa a resolver. Vamos calcular a tensão normal sigma x, resultante aí da força P, né? Quando é uma tensão normal, no ponto A, né? Ponto A, considerando, né, que os esforços eles produzem uma tensão uniforme em todo o corpo, né? Então essa carga P vai resultar uma carga compressiva distribuída uniformemente em todo o corpo. A gente lembra lá que tensão normal é dado pela força dividido pela área. Né? A área é a área da seção transversal da haste. Então, nós temos a força P dividido pela área da seção transversal do componente. Então, eu vou colocar aqui A, mas não confunda A com o ponto A. A área é a área da seção transversal. Aqui nós temos uma seção transversal de área circular. Lembrando lá, né, a área da circunferência é π diâmetro ao quadrado dividido por 4. A gente passa esse 4 aqui para cima, vai ficar 4p dividido por π diâmetro ao quadrado. Então, substituindo os valores dados no exercício, lembrando que a carga P, ela equivale a 250 libra-força. Como está aplicada no sentido negativo, né, isso aqui equivale a 250, vai ficar menos 250 vezes 4, né, dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado. O diâmetro é de meia polegada, então 0,5 ao quadrado.
fazendo a multiplicação, aqui vai ficar 1.000, né? Menos 1.000 dividido por esse valor, vai dar um valor de menos 1.270 PSI. Para fins de cálculo, vamos considerar em KSI, vamos aproximar para menos 1,3 quilopascal, né? Não, polegada quadrada, né? Libra-força por polegada quadrada, quilo-força por polegada quadrada, que é a unidade em KSI. Eu só converti menos 1.270 PSI para KSI, aí fiz uma aproximação aqui, por isso com 1,3. Então, já encontramos a tensão σx e nós percebemos que ela é negativa. Agora, vamos determinar a tensão de compressão devido ao esforço de flexão da carga F, tá? Então, vamos lá. Se a gente analisar aqui, essa carga F, ela vai gerar, né, uma flexão, onde isso aqui vai para cima. Então, isso aqui vai estar deformado dessa forma, né? E isso vai gerar tensões compressivas nesse sentido, né? Nesse ponto. Então, ponto A vai ter também uma tensão normal compressiva resultante do esforço de flexão no sentido negativo de x, tá? Nós estamos analisando a superfície. Continua sendo negativo, né? E qual que é a equação que determina a tensão normal resultante de uma carga de flexão? Aí tem que lembrar das equaçõezinhas, né? Só para fins da disciplina, é dado por M, que é um momento interno resultante pela essa força, porque essa força que ela tende, né, a gerar um momento aqui, né? Imagina que isso aqui tivesse um braço de alavanca, né? Força vezes a distância gera um momento, que a gente chama momento M. Multiplicado por C. C, nessa equação, ele representa a distância perpendicular em relação à linha neutra, tá? Então, aqui nós temos a linha neutra que passa pelo centro da peça, né? Porque essa aqui é uma peça simétrica, a linha neutra é nessa região aqui, tá? Então, C é essa distância aqui, onde nós vamos ter, né, a tensão de compressão resultante de flexão máxima. E na linha neutra, a tensão de compressão resultante da flexão é nula, tá? Então, imagine que nós temos os vetores que representam isso. Nós temos aqui a linha neutra, que é o centro do eixo, né? Na parte superior, nós estamos analisando o ponto A, que está aqui, né? Isso aqui é o vetor que indica a tensão de compressão. Ela é máxima na extremidade do eixo, nula no centro, e do centro, que é da linha neutra para baixo, o sentido, né, da tensão inverte. E aqui a gente indica cargas trativas e aqui cargas compressivas, tá? Então, só para fazer uma analogia. Então, C é a distância perpendicular do eixo neutro a um ponto, né, aqui mais afastado, onde a tensão é máxima. Tudo isso aqui dividido por I, que é o momento de inércia da peça, né? Então, tem que lembrar dessas equaçõezinhas. Não é trivial. Eu deixei uma semana para vocês fazerem para realmente testar, né? O nível assim, de profundidade em relação à resistência dos materiais. Mas eu não vou cobrar isso. Mas eu quero que vocês consigam absorver os conceitos nesse exercício. Então, vamos começar calculando o M, né? O M é um momento interno. Força vezes o braço de alavanca. Nós estamos aqui bem nesse ponto. E essa distância, né, ela vale 20 polegadas. A força, F, vezes, aqui é sinal negativo, né, porque nós estamos tratando de um esforço normal compressivo, vezes a distância, que no caso aqui é 20, multiplicada por C. C é o raio, né? C é igual ao diâmetro dividido por 2, que é o raio
da haste. Então, diâmetro dividido por 2. O momento de inércia, no caso dessa de área, né? Nós temos a área da área circular, é dado por π diâmetro a quarta dividido por 64, tá? Então, essa é a equação do momento de inércia de área. Então, vamos agora fazer um algebrismo aqui para simplificar. Então, vamos só deixar o termo na forma como está, só para ficar mais limpa a equação. Então, em vez de eu substituir o M aqui, o M eu sei que M é igual a força vezes a distância, né? Esse aqui é o M, então eu vou deixar o M aqui só para a gente manipular. A gente vai passar isso aqui para cima, então vai ficar 32, né? Vai ficar 32 vezes M. O diâmetro a quarta aqui vai ser cortado com esse diâmetro, então aqui embaixo vai ficar π diâmetro ao cubo, tá? Então coloquei isso aqui em cima, dividi por 2, e como aqui tem diâmetro aqui e aqui, eu acabei tirando, né, uma potência aqui. Então essa é a equação que vai dar a tensão normal resultante, né, de um esforço de flexão. Agora a gente pode substituir os termos. Então vai ficar menos 32 dado agora pelo valor do momento interno, que é 25, é o valor da força, 25 vezes a distância, vezes 20. O diâmetro dividido por 2 é meia polegada, né? No caso aqui, eu estou substituindo o termo errado aqui. Olhando aqui para essa equação agora, né? Dividido por π vezes o diâmetro ao cubo, né? Porque aqui a gente já fez a simplificação, então nós estamos nessa equação agora. Diâmetro ao cubo. Multiplicando e dividindo, a gente vai chegar a uma tensão normal compressiva resultante da flexão de 40.743,7 PSI. Vamos converter para KSI, então vai ficar 40,7 KSI, ou seja, menos 40,7 KSI. Então, nós já temos os dois valores, tá? Por fim, nós temos a tensão de cisalhamento torsional devido ao torque T. Eu vou voltar uma imagem que vou apagar aqui para a gente conseguir calcular isso aqui. A gente vai precisar de mais uma equação lá da resistência dos materiais para calcular a tensão de cisalhamento devido ao torque T. Se vocês observarem, qual que é o plano em que a tensão de cisalhamento ocorre, né? A tensão de cisalhamento é aquela tensão que tende a deslizar um plano sobre o outro, né? Então, assim e assim. Então, ela acontece num plano. E o plano que a gente está analisando aqui, no caso, o ponto A, é o plano X, Z, né? Então, ele está sobre o plano X e Z, tá? Então, esse é o plano onde essa tensão de cisalhamento está sendo analisada. Só trouxe o Azinho aqui para baixo para a gente verificar. Então, a gente está calculando, na verdade, o tal XZ. Lá da resistência dos materiais, né, a tensão torsional decorrente de um esforço, a tensão de cisalhamento resultante de um esforço de torção é dado pelo torque, né, vezes o raio do eixo aqui, né, dividido pelo momento polar de inércia de área, tá? Então, são essas equações que se usam. O torque foi dado, né? E esse torque é negativo, que é igual a menos, olhando aqui,
menos 100, tá? Menos 100 libra força por polegada. O raio a gente tem, né? Diâmetro dividido por 2. E qual que é o J para esse tipo de situação? O momento polar dessa figura é dado por π diâmetro a quarta dividido por 32, tá? Então, esse é o valor de J. Então, agora a gente já consegue substituir. Vai ficar menos 100 vezes o diâmetro dividido por 2, dividido por π diâmetro a quarta sobre 32. Vou apagar para ter espaço aqui. Então, fazendo, né, passando esse termo aqui para cima, né, a gente vai acabar reduzindo ele vai ficar sendo 16. Aqui nós temos o diâmetro embaixo, a gente corta, aqui vai ficar o cubo. Então, a tensão cisalhante no plano XZ é igual a menos 100 vezes, aqui no caso, vezes 16, dividido por π diâmetro ao cubo. Tá? Então, vai ficar menos 100 vezes 16 π vezes 0,5 ao cubo. Isso aqui, o tal XZ, vai ser igual a menos 4.074,4 PSI. Para KSI, o tal XZ é igual a menos 4,1 KSI. Tá? Então, agora a gente já tem os valores. Eu vou deixar, pessoal, a resolução comentada desse exercício no slide que eu vou publicar para vocês, porque aqui na tela ficou uma bagunça, tá? Mas é importante que vocês entendam os passos que eu dei aqui. Então, eu tenho a resolução comentada, eu vou deixar para vocês depois revisarem. Então, só para limpar isso aqui, vamos limpar e vou colocar já os valores. Então, sigma x, que a gente calculou primeiro, deu menos 1,3 KSI. O outro resultante aí da flexão foi menos 40,7 KSI. E o tal XZ foi menos 4,1 KSI. Agora, o que eu faço com esses dois aqui? Né? A gente tem que somar, tá? A gente soma. Então, nossa tensão normal total de compressão vai ficar menos 42, tá? Menos 42 KSI. Então, nós temos essa tensão e essa tensão. Nós não temos nenhuma tensão sigma Y. Então, se a gente for desenhar aí o estado de tensão do ponto A, a gente vai ter sigma X entrando, né, no elemento infinitesimal e uma tensão cisalhante negativa. Pela nossa convenção, olhando sempre na face direita do elemento, ela é para baixo, né? Então, aqui vai estar o nosso tal XZ. Agora, eu consigo calcular a tensão equivalente de von Mises, né? Aí tem que lembrar de calcular as tensões, o estado de tensão inicial. Então, vou voltar aqui. Aqui a gente já tem a fórmula completa. Tá? Vou apagar tudo. Então, essa é a equação que a gente vai usar agora. Sigma x é igual a menos 42 e tal xz igual a menos 4,1. Então, nós não temos sigma y, nós não temos sigma z
nós não temos tal XY, nem tal YZ, nós só temos esses termos. Então, a nossa equação equivalente de von Mises vai ser reduzida para raiz de 2. Eu estou repetindo agora aqui, só simplificando os termos aqui que a gente já removeu. Sigma x ao quadrado, né, mais, opa, esse aqui também vai embora, né, porque nós não temos nenhum dos dois, mais menos sigma x ao quadrado, mais 6 vezes tal zx, lembrando que o inverso aqui também é válido, g é zx, tá? E xz, são equivalentes pelaquela simetria, né, que eu falei na aula anterior. Então, mais 6 vezes, lembrando que tem um 6 aqui, multiplicado por tal xz ao quadrado, tudo isso aqui, né, elevado a meio. Na fórmula, vou voltar um slide para mostrar a fórmula. A fórmula anterior está tudo na forma de uma raiz, né? Lembrando que a raiz quadrada é a mesma coisa que eu elevar um número a meio, né? E o meio tá aqui, né? Então, eu coloquei ele na forma de uma fração aqui na equação, tá? Então, só para a gente reduzir o espaço aqui. Tá? Então, isso aqui é equivalente a isso aqui, tá? O meio tá na raiz, né? Então, ficou assim, meio raiz de tudo isso aqui elevado a meio, que é a mesma coisa daquela equação anterior, tá? Só para a gente não confundir, achando que eu estou usando equações diferentes. Agora, a gente vai calcular a tensão equivalente de von Mises para essa situação. Pessoal, eu vou já colocar o valor direto. Então, se vocês substituírem o sigma x aqui, elevar ao quadrado, tal xy, elevar ao quadrado e realizar a operação correta, vocês vão encontrar aí uma tensão equivalente de von Mises de 42,6 KSI. E agora, o que eu faço? Né? A gente já calculou a tensão equivalente no ponto A. Ele quer saber o coeficiente de segurança N. Né? O coeficiente de segurança N é dado pela a resistência ao escoamento dividido pela tensão equivalente de von Mises no ponto A. A resistência ao escoamento é 70, né? E a tensão equivalente é 42,6. Se eu dividi-los, eu vou encontrar o coeficiente de segurança igual a 1,6. Se o N for maior que 1, a gente diz que o componente não vai falhar. Então, nessa condição aqui, a gente tem uma margem de segurança aí, então o componente está ok, tá? Salvo em exceções onde se fixa coeficiente de segurança padrão, né? Existem normas ou alguns projetos específicos que, né, por questão de convenção, né, a gente precisaria seguir. Então, se o exercício falasse, verifique se o coeficiente de segurança obtido pela tensão equivalente de von Mises é compatível com a norma, por exemplo, sendo que a norma fixa N igual a 3. Aí, nesse caso, a gente diria que o negócio não estaria ok, tá? Mas, partindo dessa análise, não tem nenhuma restrição quanto ao valor, apenas que ele seja superior a 1, a gente pode dizer que está ok. Encerramos esse exercício. Agora é o momento de vocês dizerem se tem dúvida ou não. Alguma dúvida, pessoal? Leonardo, Everton, Henrique, Renato? Não, professor, tá de boa. Então é isso. Quanto a todo esse trabalho matemático que eu empenhei no exercício, né, vou subentender que vocês sabem fazer, né? Então, é pré-requisito, né? Então, como eu não vou ensinar a resistência dos materiais para vocês, né, eu vou ensinar projeto de máquinas, eu não vou exigir, né, esse
essa resolução, né, até chegar nos valores do estado de tensão. Apenas que vocês saibam escolher a teoria de falha adequada, tá? Então, nos exercícios vão ser fornecidos sigma x, sigma y, o tal xy ou as tensões principais, beleza? Então, vamos lá. Agora começa a aula de hoje, né? Depois de tudo isso, vamos falar a respeito de teorias de falha. Eu trouxe para essa disciplina, né, um adendo ao material didático. O material didático fala a respeito, né, dos coeficientes de segurança, dos assuntos, só que ele não aprofunda, ele comenta, né? E eu trouxe um adendo que seria as teorias de falha, que é muito importante vocês saberem. Na aula passada, a gente tratou da primeira teoria de falha para materiais dúcteis, considerando um carregamento estático, né? Continuando, agora falando de materiais frágeis sobre carregamento estático, a gente vai agora ter que modificar a teoria de falha, porque a de von Mises não é válida. Então, qual teoria de falha a gente utiliza quando o material, né, tem uma deformação na fratura inferior a 0,05? A gente tem várias, né? Mas uma das mais utilizadas e que tem um resultado assim seguro é a teoria de Coulomb-Moore, né? Para materiais frágeis. Existe a teoria de Coulomb-Moore para materiais dúcteis. A gente aplica a teoria de Coulomb-Moore para materiais dúcteis para aqueles que tenham a resistência ao escoamento sob compressão diferente à resistência ao escoamento sob tração. Alguns materiais dúcteis apresentam comportamentos diferentes de tração e compressão, tá? Com uma pequena adaptação dessa teoria aqui, né, e vocês consultando livros específicos, vocês conseguirão deduzi-la ou aplicá-la a partir desse conteúdo da aula de hoje, tá? Então, para a gente contextualizar, vamos voltar uns slides aqui para a gente verificar os assuntos que eu comentei na aula passada. As teorias de falha, elas têm algumas premissas, tá? Vou voltar aqui para falar das premissas. A gente precisa considerar essas premissas aqui. O material tem que ter composição homogênea, ou seja, composição química homogênea. Ele tem que ter um comportamento isotrópico, ou seja, as suas propriedades não variam com a direção, e o estado de tensão tem que estar no regime linear elástico. Lá no diagrama tensão-deformação tem que estar nessa região aqui, anterior ao escoamento, tá? Quando o material é dúctil. O material frágil não vai apresentar o escoamento, vai ser já a partir do regime linear elástico, ele já se rompe, tá? Então, isotrópico e regime elástico linear, tá? O carregamento tem que ser uma força estacionária, ou seja, estática. Não pode haver mudança de direção. Se ela está nesse sentido, ela não pode, daqui 2 segundos, mudar para essa, tá? Porque aí já vai ser um esforço dinâmico. O ponto de aplicação também não pode mudar, assim como o valor da carga. Por mais que o ponto é fixo, essa carga muda, né? Vai para 15, depois volta para 20, aí a gente também tem uma carga oscilatória. Então, essas são as premissas. Partindo disso, a gente viu, né, quando eu expliquei a respeito do ciclo de Moore, o ciclo de Moore, ele é utilizado, né, para a gente determinar as tensões principais, né? O que seria as tensões principais? Quando a gente analisa, né, o estado de tensão de um determinado objeto, a gente seleciona um ponto específico. Então, esse objeto está sob tração e a gente está analisando esse ponto específico aqui desse objeto, né? Só que a gente percebe que a gente tem tensões, as tensões, na verdade, elas são dependentes da direção, né? As tensões são direcionais. E a gente calcula, por exemplo, para esse ponto, as tensões em Y, em X e as cisalhantes. Só que a gente percebe que as tensões máximas que acontecem em um ponto não necessariamente coincidem, né, com essa orientação, tá? Então, depende de um ângulo dentro do elemento infinitesimal.
Então, se a gente analisar de forma clara, aplicando o ciclo de Moore, a gente vai verificar as tensões principais e a gente consegue também deduzir qual que é o ângulo em que essas tensões principais estão agindo. A partir desse conceito, né, surge a primeira teoria de falha para a carga estática que a gente aprende, que é a teoria da tensão principal máxima. Então, a gente considera, né, nessa análise, os valores dessas tensões principais máximas e compara, né, com a tensão, com a resistência de escoamento, aqui está de novo errado, tá? Resistência de escoamento do material. Se as tensões principais máximas forem superiores à resistência do escoamento do material, a gente diz que aquele material se encontra numa situação de falha, né? Só que essa teoria da tensão principal máxima, ela às vezes é muito conservadora, ou seja, ela superdimensiona e em algumas situações de carregamento ela subdimensiona. Então, ela nem sempre prediz com segurança as falhas quando a gente está tratando de materiais dúcteis. Só que a gente consegue utilizar, né, o princípio envolvido nessa teoria para materiais frágeis, tá? Especialmente a teoria de Coulomb-Moore, que é o que a gente vai ver, tá? Então, vamos a ela. Então, o que a teoria de Coulomb-Moore faz para nós? Então, lembrando lá, né? Carregamento estático, material frágil. Utiliza as tensões principais. Lembrando, né, que o material no estado triaxial, ou seja, de tensões, onde tem um sólido real, né, ele é volumoso, é como se fosse um cubo, né? Então, submetido a um estado triaxial, ele vai apresentar três tensões principais, que a gente chama de sigma 1, sigma 2 e sigma 3, tá? A gente diz que a tensão principal sigma 1 é aquela que tem o maior valor, né? Ou seja, maior magnitude. A sigma 2 é a intermediária e a sigma 3 é aquela que apresenta, né, o menor valor entre as três. Então, a gente partindo disso aqui, a gente vai para a teoria de Coulomb-Moore. Então, a gente utiliza essas tensões principais, calcula elas, né, usando o ciclo de Moore, ou as equações prontas, né? Então, que você se sentir mais habituado, tá? Então, o ciclo de Moore é utilizado para calcular essas tensões, mas a gente pode aplicar as equações diretas que advêm lá, né, do ciclo de Moore. Então, a gente vai ordenar dessa forma, como eu disse. A tensão principal 1, sigma 1, é maior ou igual a sigma 2, que por sua vez é maior ou igual a sigma 3. Ordenando essas tensões principais, depois que a gente calcula, a gente vai dar o nome para a tensão principal maior de todas, de sigma A. Então, agora a gente vai renomear, né? E a tensão principal menor de todas, a gente vai chamar de sigma B, tá? Então, a gente vai analisar dessa forma. Então, a gente ordena e depois dá o nome. Partindo disso, a gente tem três casos, tá? Então, caso 1, caso 2, caso 3. Esses casos vão determinar o critério de falha. Então, aqui nós temos o critério de falha. Está nessa linha aqui. E aqui, a equação que vai determinar o coeficiente de segurança N. Tá? Então, depende dos valores ou magnitudes dessas tensões para que a gente possa determinar se vai falhar ou não e qual que é o coeficiente de segurança. Considerando lá a teoria de von Mises para materiais dúcteis, a gente só tinha um, né? A tensão de escoamento dividido pela tensão equivalente lá. Aqui não. Dependendo dos casos, a gente tem equações para serem aplicadas. Imagine que vocês determinem as tensões principais e ordena, né, da maior para menor, e vocês verificam que, no caso 1, né, a sua tensão sigma A, ela é maior que a sigma B, e a sua tensão sigma B, ela é maior que zero. Então, nós temos
as duas tensões, tanto a sua menor quanto a sua maior, é maior que zero, ou seja, ambas são tensões positivas, né? Tensões positivas. Só que sigma B é menor que sigma A, porém ambas são positivas. Aqui nós temos um caso de tensão onde o componente está submetido, né, a um estado de tração, né? Então imagine que todos os esforços ali resultam num estado de tração. Então a gente vai partir para o critério de falha da seguinte forma: a gente vai pegar a nossa maior tensão principal e vai verificar se ela é maior ou igual à tensão de ruptura do material. Tá? Então, a gente vai usar agora, em vez da tensão de escoamento, para materiais frágeis, a gente usa a tensão de ruptura, né? Porque, como a gente viu, o material frágil ele não chega a ter um escoamento, então ele já se rompe. Então, isso aqui a gente chama de tensão de ruptura, ou SUT. Tá? Então, lá no gráfico, para análise de material frágil, a gente vai pegar a tensão última ou a tensão de ruptura. Tá? Então, a gente vai comparar qual que é a sua maior tensão principal com a tensão de ruptura. Se isso for maior ou igual que a tensão de ruptura, a gente diz que o componente falha. Tá? E como que eu determino o coeficiente de segurança? Aí tem essa expressão aqui. A gente vai pegar a resistência à ruptura, perdão, pessoal, eu estou confundindo tensão com resistência toda hora, mas no gráfico a gente está olhando a resistência à ruptura, que é feita em laboratório. A tensão principal é um estado, né, que depende das cargas. Então, a gente vai comparar a tensão principal com a resistência à ruptura do material. Então, o coeficiente de segurança é a razão entre a resistência à ruptura pela tensão principal, sigma A. Agora, vamos para o caso B. Caso 2, perdão. Caso 2, fazendo o ordenamento das tensões principais, a gente verifica que sigma A, que é a nossa maior tensão, ela é positiva, ou seja, ela é maior que zero, que por sua vez é maior, né, que a nossa menor tensão, sigma B. Só que sigma B é menor que zero. Então, sigma A é positivo, é uma tensão principal de tração, e sigma B é uma tensão principal de compressão. Então, quando nós temos essa situação, a gente vai partir para essa expressão aqui, tá? Então, para a gente determinar o critério de falha, a gente vai pegar a maior tensão e dividir pela resistência à ruptura sobre tração, tá? Menos a nossa menor tensão dividida pela resistência à ruptura sobre compressão. Se a divisão, né, e a subtração resultante for maior ou igual a 1, o componente falha. E aqui é a expressão que vai dar, né, o nosso N. Tá? Então, o critério de falha e os coeficientes variam com o tipo, né, das tensões principais. E o último caso é aquele, pessoal, onde tanto a sua maior tensão e sua menor tensão, ambas são negativas, tá? Então, ambas são menores que zero. Só que, agora, pessoal, é importante não confundir aqui. Imagina, sigma A, por exemplo, é menos 10 MPa. Não, vou fazer outra forma para a gente verificar isso aqui. Imagina que você teve lá um valor de tensão principal menos 10 e a outra menos 5 MPa. Qual que vai ser o seu sigma A? Ambas são negativas. O sigma A sempre, né, vai ser a sua maior tensão em magnitude, quando nós temos aqui sinais iguais. Então, o sigma A vai ser menos 10 e o sigma B vai ser menos 5. Ou não? Qual que é a maior em magnitude? Qual que é a maior em magnitude? Pessoal, agora vocês precisam me explicar. Qual que é maior em magnitude? Menos 5, né? Todo mundo concorda? É o menos 5, tá, pessoal? É isso mesmo, é o menos 5, tá? Então, a gente agora tem que olhar a magnitude, tá? Qual que é a maior em magnitude aqui? Então, o menos B vai ser a sua menor tensão em magnitude, menos 10, e essa aqui é o menos 5, que é o sigma A,
tá? Então, acaba confundindo nesse terceiro caso, considerando aqui que a gente olha pelo número, né? Então, AB sempre vai ser a sua menor tensão em magnitude. E aqui é o critério de fato, tá? Então, a gente vai analisar a tensão última ou de ruptura sob compressão, pegando aí a sua menor tensão aí, tá? Então, vamos agora a um exercício. Esse aqui é um exemplo, né? Então, vocês podem me interromper a qualquer momento aí. Nós temos uma haste, né? Essa aqui já é uma haste de cerâmica, então já remete. Cerâmica, né? É um material na temperatura ambiente frágil, né? No caso aqui é uma alumina. Essa haste aqui tem um formato de um paralelepípedo, né? É submetida à ação de duas cargas, uma carga P e uma carga F. Aqui tem os valores. Então, a geometria é prismática de seção transversal quadrada ou não. A altura e a largura têm valores diferentes, então ela é retangular, a seção, né? Não, prismática de altura 0,2 e largura... Não sei se está faltando informação. Prismática de altura e largura, não, ela é de seção transversal quadrada. A altura e largura é 0,2. O comprimento é 1 metro. Aí ele fornece, com base no catálogo, né, que a resistência última à ruptura sob tração é 0,25. E a resistência última, ou seja, a resistência à ruptura sob compressão, é 2,95. Então, vocês observam que o comportamento sob tração, né, é muito inferior ao comportamento sob compressão. Isso é característico, né? Se pegar um tijolo e tentar tracionar, ele vai quebrar mais facilmente do que você aplicar uma carga de compressão, né? Então, por isso que a resistência à ruptura sob compressão é maior que a de tração. Então, o material tem, né, aqui como deformação na fratura, menor que 0,01. Então, já analisando isso aqui, um comportamento frágil também. Então, o exercício tudo indica que é um material frágil. Considerando esses valores aqui, né, de carga e o estado de tensão obtido, né, aplicando aquelas equações que a gente já usou, claro, adaptada ao exercício, a gente vai ter no ponto A, que é o que a gente está analisando agora, que é esse pontinho aqui, esse estado de tensão, sigma x, sigma y e tal, xy, que igual a 0,037 gigapascal. Então, a gente já tem o estado de tensão. Então, essas informações aqui em cima, pessoal, vai cair na prova só para confundir aqueles perdidos, tá? Porque vai vir muito número, nem vai saber o que vai usar, e vai vir uma fórmula dessa cheia de letras, tá? Então, aqui, basicamente, você não precisa calcular mais nada em relação às tensões, só o que se pede, que é, né, o fator de segurança, considerando a teoria de falha adequada. Então, vamos ao exercício. Eu trouxe tudo isso para cá, e aqui nós temos as tensões que agem sobre o objeto. Então, vamos desenhar. Sigma x é uma carga de tração, né? Então, aqui é o ponto A, que a gente está analisando, trouxe como elemento infinitesimal. Tem sigma x tracionando, porque é positivo. Não temos nenhuma tensão em y, sigma y é zero. E no plano xy, a gente tem um cisalhamento aqui positivo. Então, isso aqui é para cima. Tal, xy. Eu posso, no exercício, colocar o elemento infinitesimal e as direções. Assim, vocês precisam identificar se é positivo ou negativo, tá? Então, é importante lembrar da convenção. Tensão cisalhante, olha na face direita. Se a setinha estiver para cima, ela é uma tensão de cisalhamento positiva, né? Pela regra da mão direita, se você colocar, né, a sua mão em direção à tela, né, com o seu mindinho colado à tela, e fazer a rotação no sentido anti-horário, o seu polegar está saindo da tela. Então, quando o polegar está saindo, ele indica, né,
uma torção positiva, né? Então, o cisalhamento também aqui é positivo. Só para lembrar. Se não, só lembra do sentido das setas. Saindo do plano, cargas normais de tração, então é positivo. Indo em direção, né, ao plano, entrando no plano analisado, é de compressão. E agora, né, eu preciso verificar os casos. Para eu verificar os casos, lembrando que a gente vai usar a teoria de Coulomb-Moore para materiais frágeis, o primeiro passo é determinar as tensões principais, σ1, σ2 e σ3, e ordená-las, da maior para menor. Como nós estamos vendo um estado plano de tensões, ou seja, dois eixos, né, a gente acaba tendo apenas duas tensões principais. O nosso σ2 aqui, ele vai ser 0, tá? A gente só vai ter σ1 e σ3. Aí vocês poderiam lá no ciclo de Moore fazer todas aquelas contas, né? Então, vamos usar já a equação pronta. Então, σ1 e σ2 é obtido por essa equaçãozinha aqui, que ela vem lá do ciclo de Moore. Então, é dado por σx mais σy dividido por 2, mais ou menos a raiz quadrada de σx menos σy dividido por 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. Então, agora a gente pode substituir os termos, né? A gente não tem σy, né? A gente viu que é 0, isso aqui é 0. Então, essa equação vai ficar σ1 e σ3, tá? σ3 é igual a σx dividido por 2, mais ou menos a raiz de σx ao quadrado dividido por 2, mais tal xy ao quadrado. Fazendo a substituição, né? E, claro, obviamente, calculando a raiz, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, tá, pessoal? Deixa eu fazer passo a passo. Pessoal, essa equação aqui a gente resolve da seguinte forma. A gente vai resolver primeiro somando a raiz a esse primeiro parâmetro. Aí a gente vai encontrar o nosso σ1, tá? Então, realizando aqui a soma, a gente vai encontrar σ1 igual a 0,135 gigapascal. Aí, se eu realizar essa mesma operação, né, subtraindo o valor da raiz desse valor, a gente vai encontrar menos 0,01 gigapascal, tá? Então, isso aqui a gente já vai dar o nome de nosso σ3, que é a menor, né? Então, ordenando da maior para menor, σ1 é essa e σ3 é essa. Então, agora a gente já consegue verificar os casos. Então, nós temos o caso onde nosso σA é maior que 0 e o nosso σB é menor que 0. Então, a gente olha aqui e verifica qual o caso. Então, σA maior que 0 e σB menor. Então, nós vamos para o caso 2. Opa, calma aí, eu coloquei invertido. σA é maior que 0 e σB é menor, né? Menor que 0. Então, nós vamos para o caso 2 aqui. σA maior que 0 e 0 é maior que o σB. Tá? Então, aqui é o caso 2. Então, a gente vai usar essa equação para o critério de falha e essa aqui para o fator de segurança. O exercício, ele não quer o critério de falha, tá? Ele quer apenas o nosso N aqui. Então, se a gente já... Isso aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês resolvido. Então, foi o que eu fiz, né? Substituí os termos, fiz a soma positiva e negativa e a gente chegou aos valores. σA, σB. O critério de falha é o caso 2, né? E
nós temos essa equação do coeficiente de segurança. 1 sobre N, que é igual a sigma A dividido pela resistência à ruptura sob tração, e o sigma B dividido pela resistência à ruptura sob compressão. Então, a gente vem e aplica aqui um algebrismo, né? Vou isolar o N. Então, vai ficar resistência última. Vamos lá, como que eu isolo o N aqui nessa equação, né? Então, vai ficar 1 sobre N, sigma A menos sigma B, SU sobre SUC. Então, que aqui a gente precisa passar isso aqui para cá, né? Isso aqui para cá. E a gente vai chegar como sendo N. Vou me confundir matematicamente aqui. Então, vamos fazer passo a passo. Vai ficar 1, que é igual a N, que multiplica tudo isso aqui. Sigma A menos sigma B. Resistência última de tração. Resistência última de compressão. Como isso aqui agora está sendo multiplicado, ele vem para cá dividindo. Então, por isso que o N vai ficar aqui e o 1 vai vir para cima. Então, esse termo todo aqui que está multiplicando o N, ele vai vir para baixo do 1. Então, vai ficar sigma A menos sigma B, última de tração, última de compressão. Tá? Então, por isso, está aqui. Então, passa isso aqui multiplicando e vem isso aqui para cá dividindo. E nós temos essa expressão. Substituindo os valores... Oi? Esse termo B aí eu não consegui encontrar esse 0,01 não, cara. O meu filho deu 0,03. Acabou de calcular aqui. Isso. Aí deu 0, menos, né? 0,03, não 1. Mesmo usando os termos aqui. Mesmo usando termos. Correto. Porque Tá. aqui a única coisa que você vai fazer diferente é como jogar um para mais e outro para menos, correto? Isso. Aí o valor que dá dentro da raiz aí é 0,0958. Mais ou menos, aproximado. E aí você subtrai, o cara dá 0,03. Não dá 0,1 não. 0,03. Tá, então, vamos... Depois você repete, né? Vamos considerar que deu isso aqui, né? Tá, okay. Pode ter erro aqui, porque esse exercício que eu peguei do livro, né? E vamos dizer que esses valores aqui são corretos. Claro que beleza. Fazendo aí os exercícios, vocês podem verificar algum erro aí Então, imagine que deu isso aqui. Aí a gente joga na equação aqui, isolado. Sigma A, sigma B e os valores dados no enunciado. A gente vai chegar a um coeficiente de segurança de 1,83, considerando que esses dados estão corretos. O primeiro está correto. Deu isso aqui? Leonardo? Não deu não. Deu 0,158 também. Ah, então tem um probleminha aqui. Ou eu estou calculando alguma coisa errada também, né? Pode ser. Quando você divide 0,125 por 2 e eleva ao quadrado, dá quanto? Vamos ver aqui. Pode ser isso aqui também. Acho que eu joguei ao quadrado primeiro, depois eu dividi. Não sei se dá a mesma coisa. Ah, não. Eu acho que eu passei a equação errada para você. Aqui, ó. A equação aqui eu coloquei sigma x apenas ao quadrado, tá? Então retifica. Eu acho que é por isso que está dando errado. Aqui eu deveria ter colocado o parênteses todo aqui. Ah, tá. Foi aqui, ó. Foi nesse ponto. Isso mesmo. Tá, então é isso. Foi um erro na hora que eu estava resolvendo aqui. Beleza, tá? fechou. Então, o erro está aqui. Então, a equação está correta e os dados estão corretos. A gente vai chegar como 1,83, né? Fazendo uma análise, a gente diz que esse coeficiente de segurança é maior, né? Maior que 1. E ele não falha, tá? Para quem tiver curiosidade depois, eu deixei aqui a resolução comentada de como chega nos valores de sigma x e tal xy. Vai estar no slide, assim como do problema 1 que eu resolvi na aula. Pessoal, alguma dúvida até agora? Só o Leonardo está interagindo. Vocês estão muito, muito quietos. Só da onde saiu essa fórmula aí, Rafael? Porque eu não vi nenhuma... Essa fórmula aí que você fez aí, essa principal aí, eu não sei de onde que veio ela. Veio lá da aula do ciclo de Moore. Eu tenho aqui nessa apresentação a aula do ciclo de Moore. Aqui é o ciclo de Moore, né?
A gente viu na última aula, quando tratou disso, que essa aqui é a tensão principal σ1, e essa aqui, por ser a menor, ou seja, é a σ2. Aí, por vetores, né, a gente considera que essa é a magnitude de σ1, né, esse vetor que vem daqui do zero até aqui, e o comprimento desse vetor que parte da origem até esse outro ponto aqui da circunferência é o σ1, né? Aí como que eu deduzo aquela equação lá? Né? A gente percebe que desse ponto até esse ponto aqui, a gente tem esse vetor que é a tensão média, né? E esse comprimento aqui, a gente diz que é o quê? É o raio, né? Esse comprimento é o raio. Certo? Ó, daqui até aqui é a tensão média, que é o σx mais σy dividido por 2. Então, esse comprimento todo. Tá entendendo, Leonardo? Ó. Tô entendendo, sim. Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, esse aqui é o vetor do σ2 e esse aqui é o vetor do σ1. E daqui até aqui é o raio da circunferência. Qual que é a equação do raio da circunferência? É isso aqui. O raio da circunferência, não. O raio, né, desse círculo de Mohr em questão aqui. O raio do círculo de Mohr é dado por essa expressão. Então, se eu quiser calcular o σ1, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar o valor da tensão média, que vai até aqui, mais esse pedaço. Esse pedaço é igual a R. Então, vai ser a tensão média mais o raio. Então, a tensão média, σx mais σ dividido por 2, mais esse valor da raiz aqui. E se eu quiser calcular o σ3, eu vou pegar o quê? O valor dessa tensão média e vou ter que tirar esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é igual ao raio. Então, vai ser a tensão média menos o raio. Então, lá, para simplificar, ficou mais ou menos. Tá? Mas, basicamente, veio dessa análise. Beleza? Beleza, show. A gente continua. Tem bastante coisa para estudar, pessoal. Vamos agora, pessoal. A gente já encerrou, né, as teorias de falha para falhas estáticas, tá? Então, eu trouxe duas teorias. Vocês viram que nós temos mais. Nós temos mais teorias de falha, dependendo aí se você quer ser mais conservador ou menos conservador. Eu trouxe as duas mais utilizadas para materiais frágeis e dúcteis na condição de carga estática. E agora, quando a gente vai falar de falha por fadiga, é importante entender o que é a fadiga, né? E da onde ela resulta. Quando a gente fala de carga estática, a gente diz que ela é constante no tempo, tanto em magnitude, direção e ponto de aplicação. Mas quando a gente está falando de fadiga, a gente está verificando que isso varia com o tempo. E vocês podem encontrar situações onde a gente vai encontrar a palavra de carregamento cíclico ou variável, onde a carga é alternada ou ela se repete sobre determinados períodos de tempo ou é flutuante, né? Então, a carga sob fadiga é onde o esforço aplicado no componente, ela modifica tanto em magnitude, ponto de aplicação, tá? No tempo. Olhando aqui a Golden Gate Bridge, que é uma ponte lá nos Estados Unidos, se a gente analisar ela na situação onde não tem nenhum tráfego acontecendo, não tem nenhum carro, e o dia não está ventando, e a gente vai tentar considerar isso aqui como sendo para sempre, né? Os pilares aqui, eles estão apenas sustentando, né, um esforço que a gente diz que é um esforço estático, tá? Então, nesse caso, a gente poderia usar, né, aquelas teorias de falha para condição estática, mas na prática não, né? Os automóveis começam a circular, há vento aqui, então é um esforço, né, ou um estado de tensão que é variável, cíclico, alternado, flutuante. Então, aqui a gente não pode modelar considerando
uma carga estática, porque essa estrutura falha por fadiga, tá? O motor de um automóvel, por exemplo, que o motor a diesel, temos os movimentos rotativos e alternativos dos componentes, então isso gera também esforços que resultam na falha por fadiga, tá? Então a gente precisa de uma forma, né, de calcular as tensões e para que a gente consiga dimensionar sem que esse componente, né, falhe devido a essa situação. Então vamos aqui a uma situação aqui. Essa mola, né, uma mola de uma válvula, né? Então, a gente percebe aqui uma fratura. E geralmente não. As molas são fabricadas com materiais dúcteis, tá? Eles precisam ter uma certa deformação, ter um comportamento elástico. Mas devido ao carregamento, por exemplo, é uma válvula, é uma mola de uma válvula de um automóvel, então ela fica abrindo e fechando, né? Vai ter um determinado número de compressão e, na verdade, a mola ela se deforma e depois volta ao seu estado normal. Então, um ciclo de deformação definido até que acontece, né, a fratura, né? Então, a gente percebe que a fratura, por mais que o material é dúctil, ele vai ter uma fratura sem nenhuma deformação, tá? Então, é uma fratura que a gente chama repentina e catastrófica, tá? Não deforma antes de acontecer. Então, a ponte, os componentes de máquinas, entre outros, né, devido ao carregamento cíclico, vai apresentar fraturas repentinas e catastróficas. O comportamento é totalmente diferente. Então, material dúctil e frágil, sob fadiga, eles vão falhar sempre de forma frágil, tá? Então, a análise aqui é diferente. Então, a gente percebe que a falha ela acontece muito abaixo da resistência ao escoamento do material, tá? Tem em torno de 50% do valor da resistência ao escoamento do material é o que acontece, tá? Então, a análise é é muito mais complexa, tá? Então, para a gente modelar uma situação de fadiga é mais trabalhosa, porque as tensões resultantes em diversos pontos do componente da peça varia. Então, quando se trata de falha por fadiga, é um pouco mais complicado de analisar. O princípio, pessoal, da falha por fadiga é a propagação de trincas. Está aparecendo aqui um componente escrito apresentando para vocês no slide em cima do título? Não, professor, tá não. Não, está aparecendo certo. Tá? Vou tirar esse negócio. Está aparecendo apresentando. O próximo que fica me incomodando isso aqui. Tem meio que toque. Vamos ver. Opa, compartilhar tela. Vamos ver se vai sumir isso. Então, o princípio, né, da falha por fadiga é a propagação, tá? Então, a propagação de fissuras que a gente chama de trincas. E a fadiga, né, ela acontece em 3 fases, né, ou estágios. O primeiro estágio é onde o componente de máquina ele passa sua maior parte, né, ou sua maior parte da vida útil. A gente chama de nucleação de trinca. Como ocorre a nucleação de trinca? Então, todos os materiais reais, né, vai apresentar imperfeições decorrente do processo de fabricação ou decorrente do próprio material em si, né? Então, a gente pode também ter vazios dentro da peça ou o acabamento superficial da peça, né? A gente sabe que nunca é perfeito, por mais polido que seja, vai haver imperfeições, pequenos riscos. Então, a partir desses defeitos, né, vai acontecer a nucleação, que é o início da formação da trinca. No estágio 1, né, que inicia aí a partir desse defeito, imperfeição, vazio, ou um pequeno rasgo de chaveta, ali onde concentra as tensões, ali é o início, né, onde dá a nucleação. Então, a nucleação acontece em torno de 90% aí da vida útil, né? Se você for ter uma estimativa, até 90% da vida útil da peça, ela parte aqui na nucleação.
Onde acontece a nucleação, a gente vai encontrar, né, um escoamento localizado, né? Então, vai ter uma pequena fissura, né? E essa fissura vai ter uma deformação plástica e ali vai ter um encroamento, né? E com o tempo, aquilo ali vai começar, né, a se propagar. Quando começa a se propagar, a gente vai para a segunda fase, né? Então, acontece uma pequena nucleação no defeito, após um escoamento localizado, uma deformação plástica, e isso vai se deslizando até chegar no estágio aqui de propagação. Aqui já é uma situação onde o componente já está numa situação crítica. Em torno de 8% da vida útil da peça se encontra nessa situação aí. E vai acontecendo o crescimento e até chegar numa situação onde, né, a fissura atinge uma magnitude tão alta que o componente mecânico, né, ele não vai suportar mais as tensões cíclicas ali e vai acontecer a fratura. Quando você presencia um componente que falha por fadiga, né, você está olhando e o componente quebra, você vai perceber o estágio 3, né, porque aqui geralmente gera ruído, aquele crack, né, e claro, a gente não vai verificar nenhuma deformação remanescente. Então aqui tem uma imagem, né, onde tem uma imagem por microscopia eletrônica, onde foi feita a análise aqui dessa válvula, né, dessa mola de válvula. Então a gente está olhando aqui, então imagina que vocês estão trabalhando como perito e quer determinar quanto tempo, né, aquele componente ficou sob carregamento e qual foi o comportamento da fissura. Então, a origem, onde começou? Nesse caso específico, né, a nucleação aconteceu aqui, ó, nesse ponto. Tá? Depois, foi para o estágio de propagação, até chegar, né, num ponto onde o componente não resistiu mais e se rompeu. Tá? Então, as marcas da trinca, né, os perfis são muito utilizados para definir, né, se a fadiga foi por uma carga de torção, de tração, tá, cíclica. Outro caso aqui onde deu origem, nós temos aqui, né, um eixo onde nós temos um rasgo de chaveta, né? Então aqui nós temos um canto vivo e aqui é onde há concentração de tensão. Como eu mencionei para vocês, né, quando o material é dúctil sob carga estática, nos pontos onde haveria concentração de tensão, há um escoamento localizado, né, e vai haver um encroamento, então a resistência ao escoamento nesse ponto tende a aumentar. Como a carga é estática, isso aqui, né, já vai garantir uma resistência à peça. Já na situação de carregamento cíclico, esse escoamento localizado vai dar origem, né, à nucleação da fissura, e nesse caso acontece nessas regiões. E vai se propagando, formando isso aqui, ó, até chegar, né, numa situação de ruptura final, que aqui na análise aconteceu nesse ponto. Aí, aqui a gente percebe, né, o sentido de rotação do eixo, né, devido às marcas. Então, existem áreas de perícia que verifica qual que é o comportamento aí das marcas que resultaram na fissura. Aqui é outro caso, onde se verifica a origem até chegar, né, na ruptura. É uma área bem interessante. Outros pontos aqui críticos, né? Aqui, cantos mais arredondados acaba não tendo uma concentração de tensão acentuada, mas variações geométricas, aqui, ó, esse eixo tem essa dimensão não tão uniforme, então aqui são condições para propagação. Aqui no mancal de rolamentos, tá? Pontos onde você vai fazer os encaixes, são regiões bem críticas para início de descontinuidades, né? Ou fissuras. Os mancais de rolamento, quando são bem lubrificados, né? Onde tem aquela película lubrificante que a gente chama de lubrificação hidrodinâmica, para quem lembra lá das aulas de elementos de máquinas, ele nunca vai falhar por desgaste resultante de atrito metálico, né? O que vai acontecer após uma quantidade de ciclos é a fadiga da pista, né? Então, aqui nós temos um elemento e aqui nós temos as esferas, né? Que estão em rotação.
Só que as esferas não estão em contato direto. Mas a carga, né, do componente de suporte, né, porque o mancal vai suportar uma carga. Nesse ponto de contato, né, vai ter uma tensão bem alta, né? E isso acontece ciclicamente. Isso vai o eixo, né, vai girando aqui e essa carga vai sendo aplicada e desaplicada, aplicada e desaplicada, vai ficando um comportamento cíclico, né? Isso vai gerar, né, a fadiga e, por consequência disso, o desgaste, né, da pista, tá? Então, tem aquela vida, né, em fadiga. Qual que é a vida útil do mancal, considerando o seu princípio de fato? Então, os mancais falham por fadiga. Nós temos, né, como eu disse, os arranhões, eixos, né, que tem um acabamento superficial muito ruim, não foi polido, ou não foi feito, né, um jateamento um jateamento de areia ou com limalha, né? Quando se faz um polimento adequado, você minimiza a nucleação da trinca. Ou quando você faz um jateamento, né, você cria uma tensão compressiva na superfície, isso também aumenta a resistência à fadiga dos componentes. Mas os arranhões, as marcas de ferramenta, erro de montagem, tudo isso dá início a essa descontinuidade, tá? Além, claro, de carregamentos que podem ser mecânicos, cíclicos, né? Ou pode ter flutuações termomecânicas. Então, um componente que está submetido a um carregamento térmico, né? Ele esquenta, esfria. Isso vai gerar dilatação e contração, também causa cargas, né, alternadas e gera fadiga. Então, são vários mecanismos, né, que geram a nucleação de trincas. E para cada tipo, né, de carregamento, se é mecânico ou se é termomecânico, existem, né, meios, né, de se projetar componentes de máquina. Tá? Nessa aula, a gente vai considerar apenas os carregamentos mecânicos. Tá? Obviamente, quando vai se trabalhar com outros tipos, vocês precisariam revisar, né, e entender as equações. Então, para carregamentos mecânicos alternados ou cíclicos, a gente usa algumas, né, teorias de falha. Agora, aqui tem um pouco de atenção, né? O que acontece? A gente vai utilizar, muitas vezes, informações obtidas em laboratório, né? E o componente ele vai estar submetido, muitas vezes, né, a condições de operação que são muito diferentes dos dados de laboratório. Então, isso vai gerar grandes variações nos valores encontrados aí de tensão, considerando as teorias de falha. Isso é perigoso, né? Então, o que se recomenda é utilize as teorias de falha, mas sempre valide com teste, porque a fadiga é uma situação muito problemática, tá? Então, é uma situação problemática e, devido à falha catastrófica, isso acaba tendo muitos prejuízos, tanto financeiros quanto de vida, tá? Então, a gente vai ver algumas teorias de falha, mas, né, se for trabalhar com projetos de componentes de máquina submetidos a essa situação, é sempre importante validar com testes que remetam às condições de operação do componente. E todo cuidado é pouco, então aqui a gente tenta ser o mais conservador possível. Beleza? Então vamos à teoria de falha que eu trouxe para vocês aqui. Então aqui nós temos aquela estrutura, né? Nós temos a teoria de falha, a situação estática para materiais dúcteis, para materiais frágeis, tá? Que eu apresentei a de von Mises para dúctil, a de Coulomb-Moore para materiais frágeis, né? Agora a gente vai para fadiga. Uma das mais conhecidas, tá, é o método da tensão-vida ou método SN, tá? Existem outras mais elaboradas, tá? Mas para fins de contextualização sobre o assunto, vou falar a respeito da SN. Tá? Existem métodos computacionais, teorias bem avançadas que ajudam nessa modelagem do componente. O que se baseia o método SN, né, ou método tensão-vida?
a gente considera, né, que a fadiga decorre de tensões cíclicas. E, querendo ou não, o componente vai falhar, né? Vai chegar um ponto que ele não vai resistir, né? E a gente agora quer saber, né, dar uma vida útil para o componente. Então, o método SN, o método vida, tensão ou tensão-vida, ou a gente chama vida em fadiga. Então, vocês podem encontrar várias nomenclaturas. Método SN, vida em fadiga, método tensão-vida, porque o que nós estamos interessados é determinar qual que é a tensão que eu vou aplicar e quanto tempo eu posso estar aplicando aquele carregamento, né? Que aí a gente chama de vida. Ou a gente quer que o componente resista a uma determinada quantidade de tempo ou de ciclos, e a gente quer saber qual tensão eu posso aplicar nele para que ele garanta isso. Tá? Então, a gente vai chamar de vida ou estimativa de vida do componente de N. A gente vai medir isso usando esse método em número de ciclos aplicados. Tá? Considerando essa imagem aqui, a gente pode verificar o que eu acabei de dizer. Né? Então, nós temos esse eixo. Esse eixo aqui ele está submetido a uma carga de flexão. Né? O eixo está apoiado aqui, né? Só que ele está apoiado em mancais, então ele permite o giro, né? Ele está rotacionando. E aqui nós temos uma carga cíclica de flexão. Então, uma hora essa superfície aqui vai estar sobre tração, aí outra hora vai estar aqui na parte de baixo sob compressão, e quando ele estiver nessa região aqui da linha neutra, né? Linha neutra, ele não vai ter carga nenhuma. Então, isso vai gerar uma carga alternada. E a partir disso, considerando aqui uma carga fixa F, eu quero saber quantas rotações eu consigo, né, dar nesse elemento de máquina sem que ele falhe. Né? Qual que é a quantidade máxima que ele vai resistir sob essa carga. Tá? Então, é assim que a gente estima. O teste RR-More é o que faz esse experimento. Então, pega vários corpos de prova, né, e submete a esse tipo de aparato aqui. Então, nós temos uma força que é aplicada aqui, o eixo continua rotacionando, e isso acaba gerando, né, aquele esforço compressivo, trativo ou nulo, dependendo aí da posição que o eixo está. E isso vai gerando esse gráfico aqui, ó, carga de compressão, outra hora carga nula, uma carga de tração, carga nula, carga de compressão, né? Até chegar a um ponto, né, que é o limite, que a gente chama limite de resistência à fadiga, que é onde vai começar a surgir, né, fissuras, trincas, que vai quebrar o material. Então, imagine que eu fiz isso com diversos corpos de prova do mesmo material, né? Então, cada pontinho azul aqui é um corpo de prova. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu peguei 16 corpos de prova como este, do mesmo material. Então, todos têm uma resistência à ruptura idêntica ao mesmo material, só que eu mudei a carga, aquela carga que estava pendurada aqui embaixo, né? E coloquei ele para rotacionar. Eu começo de uma carga bem grande, né? Então, a gente vai chegar numa situação onde aquela carga, mesmo estática, né? Aqui, ó, é o número de ciclos. Então, aqui, quando o número de ciclos é igual a 0, ele vai romper. Então, esse aqui é o primeiro ponto. E eu vou diminuindo essa carga e vou verificando, né, a quantidade de rotações que eu dei, né? Então, o material vai ter aqui, por exemplo, que é um aço, né? Até esse ponto aqui, a gente percebe que a resistência à ruptura do material, ela varia bem pouco, né? Então, eu consigo aqui ter esse comportamento. Então, sobre essa carga aqui, né, o material ele vai resistir a 1000 rotações. Aí eu continuo, né, diminuindo a carga, a gente percebe, né, quanto menor a carga aplicada, maior é a quantidade de ciclos. Né? Vai chegar um ponto que a carga vai ser tão pequena, né, que o material
ele não vai mais falhar, né? Essa região aqui, eu chamo de limite de fadiga, tá? Então, para os materiais, os aços, se eu continuar diminuindo a carga, né, até um certo ponto, a gente vai perceber que se eu trabalhar com cargas dessa magnitude, eu posso colocar ele para rotacionar, alternando essa carga, que nunca ele vai falhar. Então, essa região aqui, onde ele apresenta esse comportamento constante, a gente chama de limite de fadiga. Vai ter uma região aqui que é de baixo ciclo, né, onde ele falha, né, e aqui, em rotações superiores a 10 ao cubo, rotações, ou seja, 1000 rotações para frente, a gente vai considerar como sendo fadiga de alto ciclo. Tá? Então, nós temos isso aqui para os materiais ferrosos. Tá? Então, alumínio, entre outras ligas não ferrosas, o material continua esse comportamento. Tá? Não vai ter esse patamar aqui. O limite de fadiga é apenas para materiais ferrosos e algumas ligas de titânio. Tá? Então, só para associar. Então, aproveitando isso aqui para os aços, né, esse patamar, a gente acaba, às vezes, projetando para uma vida infinita. A gente chama aqui de vida infinita sob fadiga. Tá? Só que, às vezes, não é possível a gente trabalhar nessa região de tensão. A gente quer trabalhar numa situação real, né? E a gente tenta agora estimar qual que é a quantidade de ciclos, né? Muitas vezes ele vai estar trabalhando nessa região aqui, né? E a gente, por exemplo, aqui nós temos 10.000 ciclos sobre essa situação. Então, isso eu quero utilizar no meu projeto, né? Essa peça ela vai resistir tanto tempo. Aí, nós vamos para os dados de laboratório, né? Então, a gente consulta manuais. Aqui é o manual militar nos Estados Unidos, onde tem um arcabouço enorme de estudo em materiais. Então, aqui, por exemplo, é para o aço 4130, tá? Normalizado. Então, aqui tem os dados de ensaio, né? Então, a gente consegue verificar esses comportamentos. Tá? E aqui a gente consegue diretamente, com base na máxima tensão, estimar qual que é o limite, né? Ou a vida em fadiga que o componente tem, né? Então, aqui, por exemplo, a partir dessa carga aqui, né, a gente consegue já observar um patamar. Convenciona-se que os aços, né, têm o limite de vida em fadiga quando ele passa aqui, né, considerando esse material, 10 a 6 ciclos, né, nas nossas análises, né. Mas a gente observa, quando tem dados mais precisos, que alguns materiais vai começar a apresentar esse patamar a 10 a 7ª, tá? Então, precisa consultar o catálogo para verificar isso aqui. Só que isso, né, é feito em condições laboratoriais bem específicas e a gente tem que verificar se isso remete ao nosso material, né? Será que o meu material ele vai ser submetido a condições conforme está indicada aqui no catálogo, né? Conforme o laboratório testou, para que a gente possa diretamente olhar aqui, né? Se eu tenho o meu projeto nas mesmas condições do laboratório, eu quero submeter o meu componente a uma carga cíclica de 60 KSI. Aí eu venho aqui no gráfico, né? E olho que a essa carga alternada, a gente pode deixar ele trabalhando até a 100.000, né, rotações ou alternações de carga. Isso só nessa condição. Só que muitas vezes, né, muitas vezes não, 99%, a gente não vai conseguir fazer isso porque as condições são bem controladas em laboratório, né? Então, a gente precisa usar, né, uma adaptação, descobrir como usar isso aqui para aplicação de projeto. Então, partindo disso, né, a gente tem algumas equações aqui. Então, como que eu uso, né? Como que eu uso um dado, por exemplo, de resistência à ruptura sob tração, né, um ensaio de tração que é um ensaio estático, e consigo trabalhar, né, com um gráfico aqui, com uma análise feita sobre fadiga, né? Existem equações que correlacionam, né?
o número de ciclos, N, com a resistência à fadiga, e consigo ter uma estimativa para o meu caso. Tá? Então, a gente vai usar essas equações para fazer uma adaptação, uma aproximação para aços, né, quando vão estar submetidos aí a uma condição entre 10 ao cubo ou 10 à sexta ciclos. Porque muitas vezes a gente só tem dados baseados na resistência à tração. Tá? Então, essas são as equações. Então, quando eu quero encontrar qual que é a resistência à fadiga para o meu componente resistir a X número de ciclos, eu uso essa expressão. Nós temos aqui os parâmetros A e B, que é em função aqui da fração de resistência à fadiga, tá? Que isso aqui é naquela região lá, né? Onde ele começa a ter esse comportamento aqui, que é o que a gente está olhando. Aqui a gente determina o F. Tá? O F é tabelado, geralmente eu vou fornecer para vocês, mas a fração de resistência à fadiga representa, assim, fisicamente, quantos por cento, né, da resistência original permanece no material nessa situação aqui. Tá? Então, isso aqui é tabelado com base na razão entre a sua tensão última e o limite de resistência à fadiga do material testado em laboratório, tá? E desses coeficientes que são determinados aqui por essas equações. E outro caso, né, como eu disse, você quer saber, né, você já conhece a carga de projeto, né, que é a tensão reversível aqui, que é o nosso S, e quero saber quantos ciclos ele resiste. Então, a gente tem essas duas equações. Essa aqui é igual a essa, né? Só que essa aqui foi isolado o N. E o SF, que é a resistência à fadiga, ganha o nome agora aqui, né, de carga reversível, né, que é aquela carga alternada que você já conhece, que vai ser aplicada no componente. Então, partindo disso, a gente tem um exemplo. Só que antes de mostrar o exemplo, eu quero recapitular aqui com vocês. Ó, se você aplica uma carga alternada no seu componente, né, e essa carga está abaixo dessa linha para o seu material, você está numa região segura, tá? Então, por exemplo, a carga reversível, lá o seu S reversível, que é a sua carga de projeto conhecida, você está numa condição segura, né? Desde que você trabalhe até esse ponto aqui, tá? Se você continuar trabalhando, você já vai partir para uma situação de falha, que é aqui. Ou você pode, né, às vezes querer trabalhar com uma carga muito alta, então ele não vai resistir nada, ele já vai entrar em funcionamento numa situação de falha. Tá? Então, abaixo dessa linha aqui é uma condição segura. Para os aços, né, para cargas ou tensões relativamente baixas, a gente vai conseguir trabalhar infinitamente. Ele ou a gente chama aí de número de ciclos que causam uma vida infinita. Tá? Cargas muito baixas, sempre abaixo dessa linha aqui, onde é o limite de fadiga. Eu passei muito rápido aqui, mas, por exemplo, para o aço 4130, né, ele vai ter esses comportamentos aqui, né, sob fadiga, considerando aqui os aspectos de laboratório. Então, você precisa olhar no catálogo como que foi determinado, né? Por exemplo, esse teste para aquele aço, ele foi feito usando o produto na forma de uma folha, a espessura utilizada foi essa, o carregamento foi axial, a frequência de rotação variou com base nesse parâmetro, a temperatura foi em temperatura ambiente e foi usado o ar ambiente, né? E a superfície, né, ela foi eletropolida, então o polimento superficial do componente foi muito alto, tá? Então precisa verificar isso se condiz com o seu material, né? E a gente tem que fazer essas estimativas, tá? Então por isso que quando eu uso essas equações aqui, né, preciso depois realizar testes. Tá? Tenho que confirmar com testes, né, porque isso aqui é uma aproximação. Né? O seu material ele tem um acabamento diferente,
o fabricante fornece a resistência à tração sob carregamento estático, tá? Então, a gente tem que validar. Projetou, fez um protótipo, realiza um teste de serviço e verifica se você está dentro de uma região segura, no número de ciclos que você previu, ou, né, se aquela resistência ali para aquele número de ciclos é compatível. Então, partindo disso, vamos para uma primeira análise. Então, você desenvolveu um corpo de prova de aço 4130, ele foi polido, né, e foi submetido ao ensaio de flexão rotativa pura, como aquele do exemplo, né. Aí verificou nesse ensaio, né, que aquele patamar, né, para esse aço, na condição, ou seja, o SE, que é o limite de resistência à fadiga, foi de 42 KSI. Então, se você trabalhar com ele de 42 KSI para baixo, ele nunca vai falhar sobre fadiga. Aí, né, a fração de resistência à fadiga para esse material foi de 0,77, né? E a tensão última, ou seja, a resistência à ruptura sob tração é de 95. A primeira questão quer saber, né, qual que é a resistência à fadiga remanescente, né, do material quando ele foi submetido a uma quantidade de 100 mil ciclos, né, 10 a quinta ciclos. Então, ele está querendo saber o seu SF. E depois, né, ele quer que você preveja, né, quantos ciclos ele resiste se eu submetê-lo a 60 KSI. Então, para a gente começar, a gente tem que calcular, né, os parâmetros A e B, que estão nas equações, tanto no expoente aqui, quanto multiplicando. O A é dado por essa equação aqui de baixo. Então, o A é o F. Vou apagar aqui. A é igual ao valor do F, 0,77, vezes a resistência à ruptura sob tração, 95. Então, isso aqui, geralmente, é o que vocês têm, né? Resistência à tração do material. Aí, você faz, né, a equação elevada ao quadrado aqui. Estou pegando essa equação aqui, pessoal, para quem não está enxergando. Dividido pelo limite de resistência à fadiga, SE, 42. Então, calculando aí, o seu A vai ser 127,4. Aí vamos calcular o B. O B tem uma equação que depende do logaritmo. Então, vai ser menos 1/3 do logaritmo de F, né, 0,77 vezes o 95, dividido pelo SE, 42. Calculando, o nosso B vai ser igual a menos 0,08. Tá? Então, já vou anotar aqui em cima. A igual a 1,274 e o B menos 0,08. Não sei se vocês estão ouvindo uma música aí no fundo, a minha vizinha está animada hoje. Então é isso, a gente já tem os coeficientes, vamos calcular qual que é a resistência à fadiga, né? Qual que é a carga que eu tenho que aplicar alternada para que ele consiga resistir, né, no mínimo isso aqui, sem falhar, né? Então, o SF vai ser igual a 127,4 vezes o número de ciclos que eu já tenho, que é 10 a quinta, elevado a B, que é menos 0,08. O SF nessa condição aqui vai dar 50,5 KSI. Então, se eu aplicar 50,5 KSI reversivelmente, o componente, né, vai falhar com 100 mil rotações. E a vida esperada, né, para uma carga de 60 KSI é igual à carga que eu quero aplicar, né, 60, dividido pelo A, 127,4, elevado a 1 dividido por B, né,
menos 0,08, eu vou chegar aí a 11.790 ciclos. Então, se eu colocar ele para rotacionar, né, aplicando cargas reversíveis de 60 KSI, ele vai resistir 11.790 ciclos. Tá? Vai se romper a partir desse... Pessoal, tá todo mundo aí ainda? Opa, professor. Positivo, professor. Aí, Beleza. Então, agora eu quero que vocês deixem aí o microfone ligado, tá? Ó, eu vou fazer a última checagem do aprendizado. Então, a gente viu aqui, vou colocar as respostas do exercício aqui para a gente checar se vocês entenderam o conceito. Então, o SF, esse negócio aqui aparecendo, o SF para um N igual a 10 à quinta foi igual a 50,5 KSI. Tá? O que essa pergunta está dizendo? Né? Se eu aplicar, né, uma tensão completamente reversível, né, aquele S reversível, de 50 KSI, o corpo de prova ele vai ter uma vida infinita. Lembrando que o limite de resistência à fadiga dele foi de 42. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Se eu aplicar verdadeiro? Todo mundo concorda? Se eu aplicar 50 KSI alternado, o componente nunca vai... Não. É falso, professor. É falso, né, pessoal? É falso. Porque o limite de resistência à fadiga dele é para cargas inferiores a 42 KSI, tá? Então, a gente observa aqui no exercício, se eu aplicar uma carga de 50,5 KSI, ele já vai falhar aí com 100.000 ciclos, tá? Então, é importante lembrar os conceitos. Vamos agora aqui para outra questão. Com uma tensão completamente reversível de 60 KSI, então nosso S reversível foi para 60 KSI. O corpo de prova, ele poderia resistir até 100.000 ciclos. É verdadeiro ou falso? E aí? Então, agora, a minha tensão reversível subiu para 60, né? E eu estou dizendo que ele vai resistir 100.000 ciclos, 10 a quinta ciclos. Eu fiz no cálculo anterior que, para ele resistir 10 a quinta ciclos, né? Essa é a carga, né? Então, é 50,5, que é menor que 60. Então, a 60 KSI, ele não vai resistir essa quantidade de ciclos. Então, a tensão reversível aplicada tem que ser, né, de 50,5, tá? É um exercício de análise. E para finalizar, então essa é falsa e essa aqui também é falsa. Essa porque a carga é superior, né, a 50,5, que foi quando a gente verificou que o número de ciclos máximos aqui seria esse. E por fim, né, a amostra pode resistir a uma tensão completamente reversível de 45 KSI por pelo menos 100.000 ciclos. É verdadeiro ou falso? Então, se eu aplicar 45 KSI, essa é verdadeira, né? Isso a gente testou, né? Então, se 50,5 KSI aplicado reversivelmente, ele resiste 10 a quinta, obviamente, com uma carga menor, né, ele pode até ultrapassar, né, os 100.000 ciclos. Então, nos exercícios, pessoal, é importante vocês interpretarem as respostas. Então, na prova, eu posso, né, já te dar os valores aqui e pedir para que você comente, né, se aquele componente vai falhar ou não, tá? Eu vou deixar 3 exercícios para vocês praticarem relativo à aula de hoje. Eu vou postar isso amanhã e eu quero que vocês façam até a aula que vem, beleza?
Então, o conteúdo para hoje era esse, tá? Então, aqui, como sempre, tem as referências para vocês, tá? Projeto de máquinas, do Norton, entre o livro do Stigler, obviamente o material didático institucional. Então, alguma dúvida? Não, professor. Então, se não tiver dúvida, desejo aí um bom descanso para vocês e nos vemos semana que vem, tá? No mesmo horário aí. Ô, professor, quanto à aula tá tranquilo, mas é assunto pertinente à aula de segunda-feira, né? Você ficou de postar lá para a gente enviar o carneiro hidráulico, só que você não postou ainda.